Irmãos e irmãs em Cristo, caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Neste dia, a Igreja nos apresenta para nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 20, versículos 1 a 16. Neste trecho do Evangelho, Jesus nos conta uma parábola para nos mostrar como é a grandeza da bondade de Deus. Uma bondade que certamente nós, seres humanos, nunca seremos capazes de compreender. Porque a bondade de Deus ultrapassa toda a nossa forma de compreender Deus. A bondade de Deus está para além daquilo que imaginamos. Então Jesus diz o seguinte: um senhor, dono de uma vinha, saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, para a colheita. Foram então estes primeiros trabalhadores, bem de madrugada. Mais tarde, por volta de 9 horas da manhã, o dono da vinha saiu às ruas e encontrou outras pessoas que estavam ali e chamou-as também para irem trabalhar na vinha. Ao meio-dia, mais uma vez, aquele senhor saiu pelas praças e convidou outras pessoas para irem trabalhar na mesma vinha. Às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Levou mais pessoas para trabalhar na vinha. E por fim, quando já estava quase terminando o dia, a jornada de trabalho, por volta de 5 horas da tarde, aquele senhor saiu de novo e convidou mais algumas pessoas que estavam nas ruas desocupadas para irem também para a vinha trabalhar. Ao final daquele dia de trabalho, o dono da vinha mandou o seu administrador fazer os pagamentos e mandou que o administrador pagasse a mesma quantidade para todos aqueles que trabalharam. Todos receberam o equivalente a um dia de trabalho. Esta atitude daquele senhor, dono da vinha, causou uma indignação naqueles trabalhadores que foram primeiro para o campo trabalhar. Eles ficaram indignados porque o patrão pagou a todos igualmente, desde os que foram trabalhar primeiro, quanto aqueles que foram trabalhar por último. Então a indignação dos trabalhadores que chegaram primeiro foi esta: ele está tratando os outros igual a nós. Está dando aos outros o mesmo pagamento que está dando para nós. O Senhor então perguntou para eles: vocês estão com inveja porque eu estou sendo bom com aqueles que foram por último? E o Senhor então explicou para aqueles trabalhadores que estavam reclamando que, na verdade,
ele não estava sendo injusto com eles, porque ele estava pagando integralmente o valor de um dia de trabalho para todos. Mas aqueles que foram primeiro acharam que deveriam receber mais do que os que foram por último. Então o patrão diz que ele não estava sendo injusto com os primeiros, porque eles estavam recebendo o dia de trabalho exatamente como era o combinado. Mas os últimos, embora tivessem trabalhado menos, aquele senhor quis ser bom com eles e quis dar a eles o mesmo que tinha dado aos que foram primeiro. Então, na verdade, aqui o que é ressaltado nesta parábola é esta bondade deste Senhor, que quis tratar a todos como igual. Para ele, ninguém merecia mais ou merecia menos. Ele estava dando o que era justo para os que foram primeiro, mas estava dando aos outros aquilo que o seu coração bondoso desejava dar, o mesmo tratamento que foi dado aos outros. Então, irmãos e irmãs, Jesus nos conta esta parábola, que para nós pode ser muito desconcertante, porque nós, seres humanos, nós tendemos a querer ter privilégios, a querer ter tratamentos diferenciados. Nós gostamos às vezes de diferenciar quem merece mais, quem merece menos. Jesus aqui nesta parábola nos ensina que para Deus não é assim. Diante de Deus não há quem seja mais digno e menos digno. Diante da bondade de Deus não há quem mereça mais ou quem mereça menos. Deus ama a todos, indistintamente, e concede o amor e a graça dele a todos. Muitas vezes nós gostamos de apontar para as pessoas e, quem sabe, até mesmo de pensar que algumas pessoas não merecem o perdão de Deus ou a bondade de Deus. Nós somos mesquinhos, mas Deus não é. Os critérios do amor de Deus não são iguais aos nossos. Os nossos critérios às vezes são discriminatórios, mas os de Deus nunca são. Por isso, Deus ama, inclusive, até quem nós pensamos que não deve merecer o amor dele. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, e os meus caminhos também estão acima dos vossos caminhos. Jesus nos conta esta parábola, portanto, irmãos e irmãs, para pensarmos que a graça de Deus não se restringe aos limites dos nossos preconceitos e dos nossos julgamentos. Muitas vezes nós queremos até mesmo apartar, separar as pessoas, quem pode estar no caminho de Deus e quem não pode estar, quem deve se aproximar das coisas de Deus e quem não pode. Mas esta é uma maneira humana de agir, não é a maneira de Deus. Deus ama a todos, e o amor dele é gratuito, é de graça. Deus não nos ama para pagar algum merecimento nosso. Não, o amor de Deus é generoso, muito mais generoso do que possamos imaginar. Portanto, Jesus nos conta esta parábola
para que nós também venhamos a pensar em nossa maneira de ser e de agir. Nós que muitas vezes, até mesmo com argumentos religiosos, podemos ser tentados a discriminar, a desmerecer ou a afastar as pessoas. Nós que muitas vezes gostamos de classificar quem merece, quem não merece, quem é digno e quem não é. Jesus nos conta esta parábola para nos mostrar como é a bondade de Deus. E assim, nós olhemos para o nosso modo de agir e venhamos a pensar: o que nós precisamos mudar em nossa vivência de fé, para que possamos superar tanta mesquinhez que às vezes vamos cultivando, tantos preconceitos e julgamentos, e venhamos a amar à altura deste amor de Deus. Lá na segunda leitura da liturgia de hoje, o apóstolo Paulo encerra com uma frase muito bonita e exigente. Ele nos diz: uma só coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Nós poderíamos pensar: viver à altura do Evangelho de Cristo é buscarmos viver à altura desse amor e desta bondade de Deus, que ultrapassa todo limite, que não faz distinção nenhuma. É à altura desta bondade divina que nós somos chamados a viver, superando as limitações imensas da nossa bondade humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.